Regressamos à emissão com o advogado Francisco Barona. Doutor Francisco, estávamos aqui a falar dos maiores problemas na questão da operacionalização destas mudanças por parte dos bancos, que no fundo eles é que vão ter de chegar à frente, independentemente de o consumidor poder fazê-lo. Queria que me explicasse então um pouco melhor do que estava a dizer anteriormente sobre essa questão. No fundo, a lógica é um pouco que o ónus que recai sobre os bancos de renegociar e apresentar uma proposta para a negociação destes créditos, recai sobre os bancos que têm o crédito à habitação e não sobre outros bancos que porventura tenham concedido outros créditos àquela pessoa, crédito ao consumo, crédito ao automóvel, outro tipo de créditos. Ora bem, os bancos, quando têm que fazer uma avaliação da situação dos clientes, esta avaliação pode ter aqui alguns constrangimentos, porque o banco vai fazer uma avaliação com os dados disponíveis que tem. Eventualmente também com os dados que consegue obter junto das centrais de risco de crédito, para saber outros créditos que a pessoa tem que possam estar a contribuir para a sua taxa de esforço. Mas depois também é preciso aqui a colaboração dos clientes, no sentido de fornecer os dados mais atuais dos seus rendimentos. Porque é em função do rendimento que as pessoas têm e os créditos que também têm, se vai medir essa taxa de esforço. E, portanto, é preciso que as pessoas atualizem esses dados junto das instituições para que elas possam, de facto, fazer este trabalho de avaliação e de propositura de modificações. Mas que modificações é que podemos estar aqui a falar? Isto também é um tema importante, porque o diploma não estabelece medidas fixas. Deu algumas medidas exemplificativas e deixou, do fundo, do lado dos bancos e dos clientes, a adoção das medidas que possam ser mais adequadas a cada cliente e a cada caso. Estamos a falar exatamente de... Podemos estar a falar de ou alargamento do prazo do crédito, por exemplo, passa de 20 anos para 25, por hipótese, pode haver um alargamento do prazo do crédito, pode haver consolidação de créditos, ou seja, o banco chegar à conclusão de que é melhor haver uma consolidação de créditos para a taxa média ser mais baixa, pode inclusive conceder um novo crédito para refinanciar o antigo e, portanto, modificar as condições e melhorá-las em benefício do cliente, porque dos assentos tónicos desta legislação nova é que estas renegociações e estas modificações não implicam um aumento da taxa de juros. Portanto, a lógica é de melhorar a situação do cliente e não agravar a situação do cliente. Pode também passar por carência de capital, ou carência de capital e juros, ou só carência de juros, e, portanto, também pode haver uma combinação destas medidas que o diploma exemplifica. Portanto, o usador, desse ponto de vista, foi cauteloso, porque não estabeleceu uma medida standard, deixou que fosse o banco e o cliente a definirem as condições que se adequassem melhor a cada caso concreto, precisamente para reduzir essa taxa de esforço que os clientes têm. E este processo é um processo sem custos. E, portanto, do ponto de vista do cliente, o cliente vai, no fundo, quase ficar a aguardar que a instituição lhe proponha uma solução para o seu caso e depois, eventualmente, negociá-la. Também irá exigir um esforço a nível mesmo de procedimentos e de trabalho das equipas dos bancos. Vai exigir um processo burocrático exigente, porque os bancos vão ter que fazer, no fundo, olhar para a sua carteira de crédito e carteira de clientes e definir estes parâmetros para ver quais são os clientes que possam entrar nestes critérios que a lei determina, da taxa de esforço acima dos 36%, do aumento da taxa de juros mais 4%, por aí fora. Há uma análise grande, estamos a falar de milhares, centenas de milhares de clientes em cada instituição e, portanto, desse ponto de vista burocrático, vai ser um trabalho exigente e, como digo, em muitos casos, porventura, vai exigir uma colaboração dos clientes para uma atualização dos dados, nomeadamente quanto ao seu rendimento. Porque sem isso fica difícil para os bancos, só por si, fazerem, no fundo, delimitarem o ciclo dos clientes que necessitam destas medidas e apresentar uma proposta que seja adequada à situação de cada cliente. Não é? E poucos dias depois da aprovação, mesmo no início de novembro, o CEO da Caixa disse que era preciso ter cuidado com as nuances deste diploma. Pergunto se acha ao dia de hoje que existem nuances, pese embora ainda não esteja publicado na Assembleia da República, no Diário da República, aliás, no momento que estamos a gravar, isso pode acontecer a qualquer momento, essa questão ficou resolvida. Eu ouvi essas declarações e eu julgo que o Dr. Paulo Macedo, quando se referiu ao tema das nuances do diploma,
ele queria se referir a uma coisa muito específica, que é o seguinte: quando o legislador adota uma medida destas, importa determinar o que é que se quer abranger. E ele deu um exemplo da Caixa Geral de Depósitos, em que mais de 90% do crédito à habitação era crédito em que o capital em dívida estava abaixo dos 60, na casa dos 60 mil euros, em que as pessoas tinham prestações na casa dos 200 e tal euros mensais. E, portanto, no fundo, o que é que ele dizia, e tendo em conta a realidade da Caixa e dos clientes da Caixa, é que estas medidas, se calhar, não visavam tanto pessoas que tinham créditos à habitação há mais anos, pessoas mais idosas que tinham créditos mais antigos, com capital em dívida mais baixo, com prestações mais baixas, que, no fundo, foram contratados em melhores condições, com taxas de juros, com spreads mais baixos. E, porventura, esta medida, se calhar, no caso da Caixa, teria maior aplicação a pessoas que tinham crédito à habitação mais recentes, que foram contratados com outras condições não tão boas como os mais antigos. E, portanto, quando ele falava nas nuances, era para perceber em que medida é que este diploma, com os critérios que define, teria uma aplicação efetiva junto dos clientes. Porque nós podemos muitas vezes fazer um desenho, digamos, abstrato, com critérios abstratos, mas depois é preciso perceber qual é a realidade a que nos vamos aplicar. E eu acho que ele, quando falava das nuances, estava precisamente a referir a isso. E isso agora vai depender, no fundo, digamos assim, o grau de eficácia do diploma e, no fundo, a ajuda que se pretende dar à diminuição dos rendimentos que as pessoas têm tido e do aumento dos encargos que têm tido, vai depender do universo que tenhamos pela frente. E porque, repare, pode acontecer que muitas pessoas prefiram tentar resolver o problema pelos seus próprios meios, seja porque têm a ajuda de um familiar, seja porque pretendem renegociar outro tipo de créditos que tenham, créditos ao consumo, créditos para a segunda habitação, e não, digamos, mexer no seu crédito à habitação. Até porque, e isto é uma coisa muito importante, é que se estas negociações forem efetivamente levadas a cabo e forem concretizadas, isso significa que houve ali uma reestruturação daquele crédito. E, portanto, do ponto de vista da classificação do cliente junto do banco, aquele cliente passa a ser qualificado como um cliente de risco. Ora bem, isto não é, digamos, um estigma, não é uma cicatriz, mas é uma classificação que é imposta pela Europa, pela EBA, pela Associação pela EBA, e, portanto, não é algo que o legislador português pudesse mudar ou pudesse modificar, mas tem consequências. E o que é que acontece a um cliente que entra em pari, digamos assim, o plano de ação o plano de risco ação, inconveniente? exatamente. A pessoa que entra nessa situação fica, desde logo, praticamente impossibilitada de obter novo crédito, porque se a pessoa já está debilitada para cumprir o crédito que tinha, que teve que ser reestruturado, já não vai obter novo crédito, vai levar a um cancelamento imediato dos seus cartões de crédito. E, portanto, as pessoas ficam, do ponto de vista da sua exposição à banca, com uma exposição muito limitada. E, portanto, as pessoas devem ponderar se efetivamente é mais benéfico cair neste regime ou se, porventura, tentar resolver a sua situação por outro mecanismo que não envolva a reestruturação do crédito à habitação. Portanto, mas isto é uma ponderação que cada família terá que fazer, e diria que, nas situações das pessoas mais vulneráveis, as pessoas não vão ter outra alternativa senão enverdar por uma solução destas, porque é aquilo que lhe permitirá diminuir a sua taxa de esforço para não ter que abdicar daquilo que são bens de primeira necessidade. Porque muitas vezes as pessoas ficam nessa contingência que é ou pagam o crédito à habitação e depois ficam com dificuldades em obter os bens de primeira necessidade, ou para ter os bens de primeira necessidade então em risco de incumprimento no crédito à habitação. São temas que poderá acompanhar já de seguida. Vamos ver o que é que estão a fazer os outros Estados-membros neste sentido de responder à subida da Euribor. Depois de uma pausa de breves segundos, continua desse lado.